Seja bem-vindo, você que está aqui ao vivo e você que pode estar me assistindo depois. Então, eu estava falando desse livrinho aqui, eu ganhei de presente de uma amiga recentemente. É uma delícia de ler e só queria compartilhar o que eu li, que eu achei assim fantástico, curtinho, que é assim: a felicidade não é o lugar que se habita, é lugar que se atravessa. Legal, né? Que a gente possa ter um momento aqui de travessia feliz juntos, trocando ideias e, enfim, batendo papo mesmo, né? Que bom, Vi, que delícia! Saudades mesmo de você. A Gilca, que bom te ver aqui, querida. Maristela, que bom, muito bom tá bem acompanhada. Vocês viram meus stories há pouquinho, né? Eu fui falar do filme e eu falei que o filme, cometi um ato falho, né? Dizendo que o filme se chama Castelo de Cristal. E depois eu fiquei aqui pensando, né? Por que eu trouxe o cristal no lugar do vidro, né? E num primeiro momento me pareceu aquilo que eu disse lá nos stories, né? Que como um cristal como algo mais valioso, porque está representando realmente o que a arte, né, é pra gente. É algo de muito valor, porque está sempre contando algo a nosso respeito, né? Mas depois eu fiquei pensando que também é pela fragilidade, né? O cristal é muito mais frágil que o vidro, né? E talvez o filme e tudo, né, que representou aí o próprio castelo, essa própria metáfora dentro do castelo de vidro, seja também trazendo já a ideia, né, de algo de muita vulnerabilidade e de fragilidade, né, que é a experiência infantil, né, diante do desamparo. Enfim, já comecei aqui a falar do filme. Vocês estão entrando. Boa noite para quem está entrando agora. Que bom. Eu ocupei uns minutinhos para a gente fazer um aquecimento, né, para entrar depois já no filme. Mas aí eu estou comentando aqui, né, o que me pareceu essa questão do ato falho. A gente poder pensar também na vulnerabilidade, na fragilidade, aí nessa representação, né, do meu ato falho, do cristal. Eu queria, antes da gente começar aqui, né, o meu roteirinho dos comentários, que vocês me dissessem quem assistiu o filme e se gostou, o que vocês acharam. Sabe, em uma palavra mesmo? Se achou leve, se achou pesado, se gostou, se achou complexo, se deu desconforto, se foi algo que trouxe, né, um conforto. Escrevam aí, que aí eu já vou sentindo, né, com quem que eu tô falando aqui, e os meus comentários podem estar muito mais conectados com vocês. A Lívia achou reflexivo, a Cibele pesado, causou tristeza, frustração, a Gilca superação. Olha que lindo, que lindo. Você vê, para cada pessoa realmente, né, traz ouvir muito desconforto, para cada pessoa, né, traz realmente um encontro com algo, né, da própria experiência. A Flavinha, dor, desamparo e cura. Então, tá bom. Obrigada aí vocês que responderam. Eu assisti esse filme no dia da missa de 7º dia da minha mãe. Então, eu tava ainda muito envolvida, né, com a dor, a Sueli confuso, né? A gente vai ter a chance de deixar ele clarinho aqui, isso. E quando
o filme começou, eu já sabia que eu ia gostar muito dele, que ele ia ter muito significado para mim, até porque, né, também estava representando ali para mim. E eu passei as fases aí, mais ou menos como a Flávia disse, né, um primeiro momento de uma dor, né, de uma conexão com uma dor lá de trás, depois, né, com algo que trouxe essa ressignificação e trazendo a cura, né? E eu falei, esse é um filme que vale a pena a gente, né, esmiuçar. Principalmente, olha aí, a Maris também falando, né, que achou confuso. Então, vamos lá. Eu vou começar falando, né, da autora do livro, porque é um relato autobiográfico que depois se transformou num filme. A autora, a Jeannette Walls, ela escreveu esse livro aos 45 anos de idade, hoje ela tem 63. Então ela escreveu o livro lá em 2005. E ela resolveu escrever porque ela estava já se sentindo muito cansada de esconder a história dela. Ela se formou em jornalismo e trabalhou, né, durante todo esse tempo, até os 45 anos, exclusivamente como jornalista. E ela lidava com celebridades. Na verdade, ela se especializou em um jornalismo chamado de fofoca das celebridades, né, dos famosos. E ela escondeu a história dela porque ela tinha muita vergonha da história dela. Então, esse é o ponto que eu já queria, né, que vocês anotassem, né, aí dentro, que é a vergonha da nossa história. Isso é muito comum, aqui, né, em todo esse tempo de experiência que eu tenho e comigo mesma, né, eu vejo essa questão da gente sentir vergonha dos nossos pais, da nossa história, né, isso traz uma culpa muito grande, mas é real, em algum momento a criança sente vergonha. E ela, a autora, né, a Jeannette, ela sentia vergonha, então ela escondeu a história dela. Até que um dia ela realmente viu que aquela cena inicial do filme, ela estava num táxi e ela viu a mãe remexendo no lixo e o pai atravessando a rua ali bêbado, e ela fingiu que não os conhecia, né? E a partir daquele momento ela contou que ela falou, chega, eu tô cansada de esconder, eu preciso enfrentar a minha história. E ela então começou a escrever. E quando ela terminou o livro, ela achou que ela ficou com vergonha da própria história, de publicar, mas ela, uma força dentro dela a fez publicar. Ela achou que as pessoas iam achar complexo demais e não iam achar a história dela uma boa história, enfim. Mas ela fez assim mesmo. E depois ela se espantou muito com o alcance que teve. O livro, ele vendeu 2.700.000 cópias. Ficou 100 semanas na lista dos livros mais vendidos lá em Nova York, né? Nos marcadores ali de vendas. E aí ela, depois na entrevista, até eu compartilhei um pouquinho, a entrevista que eu estava vendo dela ontem, ela falando, né, que ela não esperava que fosse ter esse sucesso, ela se surpreendeu muito e ela achou que porque as pessoas são muito generosas, são muito boas e elas se conectam com quem fala a verdade. Até aí, sim, mas eu acrescentaria, né, baseado aqui na minha experiência, as pessoas se identificam com uma história quando, né, essa história está falando delas mesmas, ainda que seja uma comunicação de inconsciente para inconsciente. Então, eu costumo trazer muito essa ideia. A nossa história é a mesma. O como é que muda, o que é o mesmo. Por exemplo, se a gente pudesse dar um título para a história desse filme, poderia ser Desamparo, né? Desamparo. E aí, quem é que nunca viveu desamparo? A pessoa que olha para trás, vai ver a própria infância, ela vai se encontrar com o desamparo. Então, o desamparo dela conversa com o meu, conversa com o seu, conversa com o desamparo de todo mundo.
a forma como foi vivido esse desamparo é que modifica. Então a dela foi aquela forma ali, né, com aqueles pais nômades, né, enfim, com toda a história ali, e daqui a pouco a gente vai entrar nela mais especificamente. Mas a minha forma foi diferente, mas o que eu vivi foi igual. Então é isso que faz algo ter sucesso, porque há uma identificação. A história de um, na verdade, né, tá contando a história do outro, tá? E, enfim, e aí depois que ela resolveu, né, encarar e publicar o livro, ela, que foi o que aconteceu, foi onde aconteceu a cura dela, né? Ela publicou, ela trouxe à tona, ela expôs aquilo. E aí ela então não mais trabalhou como jornalista, né, de fofocas, ela passou a ser uma escritora, ela tem outros livros escritos, enfim, seguiu por um outro processo. E também a gente vai ver isso a partir do filme, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no que eu anotei para ver se... eu queria falar assim, a questão da escrita, mesmo para quem, né, não é escritor, ela é fundamental para conectar a gente com a nossa história. O mês passado, né, eu compartilhei com vocês um guia de higiene mental com 7 práticas, né, para ter uma mente saudável. E uma dessas práticas é a escrita. Não é o diário de gratidão, já é uma prática mais sofisticada, mais para o final. É uma prática de escrita. Ao invés de você procurar alguém para pedir um conselho e ouvir daquela pessoa, né, algo sobre aquilo que você está relatando, escrever para você mesmo, contar para você mesmo e depois ter contato com aquela sua escrita é muito curativo. É um exercício que ele traz um autoacolhimento e te ajuda a você desenvolver uma percepção diferenciada sobre você mesmo. Porque às vezes você vai contar uma história, uma questão, um problema, né, para um amigo, por mais que ele seja seu amigo, a visão que ele vai dar vai ser a partir do ponto de vista dele. E às vezes aquilo não encaixa, né? Quantas vezes você já viveu isso? Eu já vivi várias vezes. E aí, quando você conta para você mesmo, você tem a chance, né, de olhar com outros olhos para a sua questão. Então eu acho que o que ela falou, né, que escrever foi libertador para ela, isso é para todo mundo. Então já fica aqui para vocês uma sugestão, uma dica de escrevam, né? Tá com alguma questão ali embolada, coloca no papel, faz um relato para você mesmo e depois você lê, depois você adquire uma nova perspectiva para olhar para aquilo, tá? Então essa era uma coisa que eu queria dizer. Então vamos começar agora no filme. Eu vou propor que a gente olhe o filme por 2 perspectivas. Primeiro, a perspectiva da criança, né, que é então tudo que vocês viram a partir da experiência daquela criança vivendo tudo aquilo. E depois a partir da perspectiva do pai, né? Eu ia dizer dos pais, mas o pai ele foi mais marcante ali, né? Embora a mãe também tenha ali uma participação. Mas então eu convido todo mundo agora a pensar a partir da perspectiva da criança, tá? Imagina aquela cena, né? Que aquela menininha, depois eu descobri que ela estava com 3 anos, ela não tinha feito 4 anos quando ela foi cozinhar, né? Que ela estava com fome e pediu para a mãe, né, a comida e a mãe falou para ela que ela já sabia, né? Então é aí que para mim vem de cara, né, a palavra desamparo, porque toda criança ela precisa de amparo em todos os sentidos, né? Um amparo das necessidades físicas, fisiológicas e um amparo das necessidades emocionais. Então ali ela já estava vivendo uma experiência de desamparo, né? Porque ela não tinha nem
as necessidades físicas, né, atendidas e nem as emocionais, né? E aí acontece aquela situação dela se queimar e então já começa com esse clima emocional de desamparo, essa experiência de desamparo. E ela só foi aumentando, ela só foi se repetindo, né? Nas diversas cenas ali que ela viveu. Quando ela estava no hospital, uma coisa que eu achei interessante, né, que o médico explica para ela que ela devia estar numa escola, que ela não devia estar fazendo a comida, e ela conta isso pro pai, né, ela vai checar essa história, e o pai contradiz, né, aquilo que ela tinha ouvido. Então isso também é um trauma para uma criança, quando ela recebe informações diferentes, controversas, porque ela ainda não tem uma mente capaz, né, de entender, de julgar por ela mesma, né? Qual que é o certo, qual que é o errado. E principalmente, o que é muito traumático é que ela ainda tem uma conexão, né? De que quem cuida dela e quem deveria cuidar, quem é o herói dela é o pai e é a mãe, né? Então ela ainda não quer abandonar esse vínculo, esse investimento afetivo. Ela quer fazer valer que o pai e a mãe é que são, né, os amores da vida dela, os heróis da vida dela e quem cuida dela. E o que ela faz com aquilo que ela vai observando que não é, né, que não tá certo. E todos nós vivemos isso, né? Todos nós, todos sem exceção, vamos passar por essa controvérsia, né? Que é a gente mantém os pais idealizados porque a gente tem um investimento afetivo de dependência deles, né? Então a gente precisa manter a idealização, mas ao mesmo tempo tem uma parte nossa que já tá vendo que eles não são tudo aquilo, né? Que eles são falhos, que em muitos momentos eles nos desamparam mesmo, né? O que a gente faz com essa dupla mensagem? Essa é uma das sombras, essa é uma das questões que a gente não dá conta de resolver e põe para o inconsciente. Já trazendo uma ideia, né, do que é uma experiência traumática. O trauma, ele não tem a ver com o acontecimento, ele tem a ver com a forma com que a criança viveu o acontecimento. Tá? Então pode ter um acontecimento único com várias pessoas passando por ele. A forma com que cada um vai viver vai ser única, vai ser exclusiva, tá? Então, ali no caso me ocorreu, né, esse trauma, né, dela receber duas informações e ela não sabe como lidar, ela já reprime, já coloca pro inconsciente e vai permanecendo o que nela, né? Ela tem que amar o pai, então ela sai daquela situação da queimadura, né, da dor. O pai a rouba do hospital, né, leva ela embora, eles vão para outra cidade, eles fogem ali da polícia e ela tá se sentindo segura, ela tá se sentindo, né, eu tô no meio da minha família, isso aqui é que é o correto. Mas aquilo que ela já percebia que não era o correto, pimba, foi pro inconsciente. Isso depois vai aparecer na vida adulta de alguma forma, né? Então essa já é uma primeira sombra, porque a criança ela não tem outra saída, ela tem que manter aquele investimento nas figuras, né, parentais dela. E a partir daí ela vai, né? Ela continua nesse investimento no sentido de amar esses pais, né? E na relação com o pai tem aquela cena da piscina, que ela não é vista, ela não é ouvida, o pai não dá trela pro medo dela. O pai faz o quê, né? Ele quer impor o jeito dele, né, como o correto. Então ele vai e faz com que ela aprenda a nadar do jeito dele, causando mais ainda uma experiência terrível nela, né? Quantas vezes a gente viveu isso, né? Eu tava olhando para mim, para minha história, vivi isso muitas vezes, sabe? De a gente ser exposta a um medo como se aquilo fosse só racional, né? Eu sou julgada para confrontar, para enfrentar o medo, para viver o medo, e como se isso fosse a saída, né? No meu caso, por exemplo, o que eu lembrei
eu tinha muito medo de estouros, sabe, estouros. Então eu evitava ir em festas que tinham bexigas, porque se estourasse aquilo para mim era muito terrível. E um dia, numa festinha, uma pessoa da minha família veio por trás com uma bexiga e colocou um palito do lado do meu ouvido, sem que eu visse, para que eu parasse de ter medo. Eu ia parar de ter medo daquela forma, né? E isso é muito, muito traumático, porque a criança se sente o desamparo da solidão, né? Ela se sente sozinha porque ela não está sendo entendida, ninguém está dando valor para o medo dela, né? E no caso ali, o pai, ele vinha também valorizando muito mais a ele mesmo, então aí tem um egoísmo dele, né? Do que a experiência dela. Mas ela vai, né? Depois daquela cena que ela fica ressentida com ele dobra ela de novo e ela continua, ela reprime mais essa raiva aí, provavelmente ela ficou com muita raiva, né? A raiva também vai para o inconsciente e a criança volta nesse investimento afetivo, né? Em relação ao amor de quem ela depende, né? Do pai e da mãe. E assim, eu não vou me demorar, né, em todas essas situações, mas é para vocês entenderem, né, quantas situações traumáticas que a criança vive, no sentido de ela vive uma situação, ela não sabe o que fazer com ela põe para o inconsciente, tá? E depois como é que isso vai se manifestar lá? Eu já comentei algumas vezes, não sei se quem me segue aqui já acompanhou, né? Foi feito por uma francesa chamada Lise Bourbeau, um compilado, né, das feridas emocionais que as crianças vivem, né? Então ela reuniu 5 feridas, que são a exclusão, a rejeição, a traição, a injustiça e a humilhação. Se vocês olharem para a vida dessa menina e dos irmãos dela, né, eles viveram esses cinco impactos emocionais, né, que se transformaram aí em feridas emocionais. Vamos chamar aí a exclusão, né, do abandono, e eu coloco tudo isso dentro do desamparo, porque no desamparo você não é vista. Quando você não é vista, você sofre injustiça, você sofre humilhação, você também é rejeitado, né? Você é traído. Então a dor da traição é muito profunda. Por exemplo, no caso dela, onde entrou a traição, né? Quando o pai tinha prometido que faria qualquer coisa que ela pedisse. Aí ela pediu para ele parar de beber. Aquela cena é linda, né? Porque ela era tão madura já, ela foi tão precocemente levada para essa maturidade que ela fala assim: você acha que você é capaz de tentar parar de beber? E ele assume, né? Ele vai tentar e ele consegue. E foi a melhor fase da vida deles, né? Quando ele consegue parar de beber, daí ele arranja um trabalho, daí eles têm um Natal maravilhoso juntos, né? Só que ele trai a confiança dela, porque depois ele não consegue manter isso, né? E volta a beber e aí ele bebe até morrer, né? Mas isso é a traição. A criança, ela confia e ela espera, né, de um adulto que ele cumpra aquilo que ele está prometendo para ela, ou ele está dizendo, e aí, né, aquilo não é real, não é verdadeiro. Isso dói muito, porque se a criança não pode confiar no pai, se ela não pode confiar na mãe, ela vai confiar em quem? Né? São as pessoas que ela mais preza, são as pessoas que ela mais ama. Se não vai dar por ali, vai por onde, né? Então tudo isso vai gerando, né, repressões, sentimentos que ela começa a não saber o que fazer. E então, por exemplo, né, ali tem muita raiva dela que ela botou para dentro. Eu senti também a presença da vingança, uma vontade dela se vingar daquilo tudo, e ela também colocou para fora da consciência dela, né, a culpa de sentir, né, muitas vezes a raiva, a vontade de matar aqueles pais, né, ela também reprimiu. Então ela ficou ali agarrada, né, numa ideia de que
eles não podem nos cuidar, então vamos a gente se unir, falando para os irmãos, né? E a gente vai sair dessas. Então ela usou muito a razão, né? Uma criança inteligente e ela na escola, né? Ela se sobressaiu e ela ganhou prêmios, ela ganhou bolsas e foi, né? E se sobressaiu através do racional, da inteligência dela. Mas depois a gente vai ver, né, mais pra frente, quando ela já tá na vida adulta dela, né, que não é assim que a gente resolve as questões, sabe? Não é falando, eu não quero ter essa vida, eu quero ter outra vida. Esse é o ponto principal da minha fala aqui. Quando a gente foca nessa questão racional, aparentemente ela funciona. Então, no caso dela, né? Eu não quero ter a vida que os meus pais tiveram, eu não quero fazer o que eles fizeram, eu quero escolher diferente. Então, ela encontrou um trabalho, né? Em Nova York, ela foi bem sucedida, encontrou, começou a ganhar dinheiro e foi viver numa casa, né? Decente, porque ela não tinha casa. Teve um relacionamento que, num primeiro momento, era o ideal para ela e não deu certo. Nunca vai dar certo isso, tá? De certa forma, eu me identifiquei muito com isso, porque eu também fiz isso com a minha vida, eu fui procurando, né, os caminhos aí, mais nessa parte racional, e consegui, né, chegar no topo, que foi lá, a minha história foi aos 55 anos, né, quando eu cheguei eu falei, cara, não é isso, né? Todo mundo já sabe que eu já contei N vezes essa história. Não é aqui, não é isso. E agora? O tempo passou e não dá mais tempo de eu, né, sair daqui e descobrir, na verdade, onde tá, né? Onde tá essa experiência de inteireza, né? De saber que aquilo lá me representa. Enfim. E no caso dela, ela achou que ela estava fazendo diferente. A gente acha que a gente está fazendo diferente, mas eu vou mostrar aqui como ela estava fazendo exatamente as escolhas baseadas nessa experiência do passado, né? Então começa aqui. Ela foi usar a inteligência dela como a sombra passou por aí no sentido da vingança, né? Então ela escolheu trabalhar com fofocas, que isso matava o pai dela, né? Vocês lembram que no filme, o quanto ele reclamava, né? Ele jogava na cara dela, né? Que ela tinha ido... Então, trabalhar com celebridades, né? Que ela estava desperdiçando todas as coisas maravilhosas que ela tinha aprendido e toda a inteligência dela. Mas eu acho que ali apareceu a sombra da vingança. Eu faço isso, meu pai, né, ele vai ser punido pelo que ele fez comigo. Depois ela encontra um homem, né, que trabalha no mercado financeiro, que também era algo que, além de punir o pai, servia para ela repetir a experiência do desamparo, porque ele, né, não vendo ela como ela era, não acolhendo ela na sua essência, fazendo exigências para ela ser quem ela não era, ele estava repetindo para ela o que o pai fazia com ela. Percebe? Essas são as nossas escolhas pelas sombras quando a gente não resolve elas. A gente busca nas relações do presente as nossas relações lá de trás, aparentemente totalmente diferentes, mas quando a gente vai ver na essência é a mesma coisa. Aquele namorado dela não havia, né? Ele pedia para ela, né, mentir sobre a origem dela, ele pedia para ela, enfim, ser quem ela não era, né? E então é assim que as sombras se manifestam nas nossas escolhas do presente. E muitas vezes a gente não percebe. Como é que a gente percebe? Quando começa a dar errado. O que é dar errado? A gente não tá bem, a gente não tá feliz, a gente, sabe, no caso dela, né? Ela, na primeira cena que ela tá no restaurante com o noivo, né? E um casal lá de clientes dele, ela pede para embrulhar a comida que sobrou, né? E ele imediatamente fala, ela tá brincando, imagina, né? E ela, não,
Eu nunca desperdiço comida. Ela fala algo assim, né? E pede para embrulhar a comida da outra que tinha sobrado. Então, dentro dela ainda tinha uma conexão, né, com a essência dela. Não é a essência da pobreza, mas é a essência de quem ela era. E aparecia por aí, né? Mas já mostrava ali que tinha um desencontro entre eles dois. Então, as repetições da dor, né, Flávia? Exatamente. A gente pode não entender por que as coisas não estão dando certo no presente. Então a dica é, você quer entender o que não está dando certo no presente? Vai para o passado. É porque você está repetindo alguma coisa que você não está vendo. E por que a gente precisa repetir? Por que essa sombra bate na porta e quer pular e quer sair, né? Porque a gente precisa evoluir, né? A gente precisa ter essa maturidade emocional. Quando a gente é criança, a gente não dá conta de lidar com as situações, por isso que a gente faz a sombra. Mas quando a gente vai expandindo a consciência, ganhando mais compreensão, a gente é capaz de pegar aquilo que a gente reprimiu e dar um novo significado, um significado de adulto. E aí que entra a segunda parte dos comentários que eu quero trazer, né? Que é, qual foi a cura dela? Como é que ela conseguiu ressignificar a vida dela? As experiências dela, né? E trazendo essas sombras para a luz, né? A partir da compreensão da história do pai dela e da mãe, né? Num primeiro momento ela ficou muito revoltada, mas depois, naquela cena onde ela já é adulta e o pai, a mãe dele morre, né? E na saída do velório ele vai direto pro bar e ela vai até ele e ela fala, né, que ela sentia muito pela mãe dele. E ela diz que não é da morte que ela tá falando, né? Era dos abusos morais, sexuais que ele tinha vivido com a mãe. Então, nesse momento, já abre um espaço para ela entender a vulnerabilidade, né, do pai. E quando ela acha que a primeira vez que eles ficam lá sozinhos, os pais vão viajar, deixam eles lá, eles acham um diário do pai, né, que ele fala que não dá para respirar, né, num lugar, não dá para respirar você estando atolado na merda, né? Ela sacou, ela entendeu que o pai também vivia uma situação absolutamente, né, dolorosa e difícil. E depois ela foi juntando os pontos. Meu pai bebe por causa dela. Tanto é que ele voltou a beber, né, quando ele descumpriu o trato com ela, foi quando ele soube que a mãe tinha feito a mesma coisa com o filho dele, né? E aí ele vai pra bebida, né? Daqui a pouco a gente vai falar dele, tá? Só tô terminando de contar do ponto de vista dela. À medida que ela vai se compreendendo, né, que ele fez o melhor que ele podia dentro dos recursos que ele tinha, né, e ela vai se conectando com aquilo de bom que ele deu para ela. E não era só as experiências de desamparo, né? Em alguma medida ela sentiu que nos recursos que ele tinha, ainda que fossem muito escassos, poucos, ele conseguiu oferecer para ela algum amparo. E a hora que ela integra, né, esse pai dentro dela, é a hora que ela cura, né? Mas antes ela precisou expor para ele, né? Quando tá lá no noivado dela e o pai chega e ela então expõe, né? Que eles estão lá interessados só no dinheiro dela, que eles não foram lá por ela, enfim, e que aí ela solta o verbo, né? Quem nunca? Quem nunca passou por uma experiência dessa, né? As dores ali vêm todas à tona e se cospe, né, toda a revolta que a gente sente de não ter tido aquela condição ideal de acolhimento e de amparo dos pais. Quem está falando dentro dela nesse momento é a criança. A coisa mais importante, essa criança ela tem razão, ela precisa ser validada. Ela de fato foi vítima, né, de adultos que desampararam, né, que não cumpriram a função que deveriam cumprir. Na visão da criança isso é real e a cura vem com essa validação, tá? Depois quando cresce, né, tem
a chance de fazer essa validação com a criança e enxergar as coisas de uma outra maneira. Uma coisa muito bonita que eu vejo nesse processo de cura é a questão do perdão, né? O perdão, ele nasce dessa compreensão, sabe? De que os pais são tão humanos e falhos e imperfeitos como a gente, né? E dentro dessa limitação deles, o que será que eles puderam fazer de melhor pra gente, né? E aí a gente desenvolve a empatia. A empatia é uma experiência emocional que eu considero ela muito, muito, muito complexa, porque pra gente chegar nela, de fato, a gente tem que ter compreendido isso. Não dá para ter empatia só da boca para fora. Para ela ser real, a gente precisa realmente estar no lugar do outro. E eu acho que ela fez isso depois, né? Com o pai, com a mãe. Tá? Agora vamos olhar um pouquinho através do ponto de vista do pai. Que na verdade é a história dela. É a mesma história dela, né? Foi uma criança que teve um pai muito omisso, né? O pai dele aparece absolutamente omisso na história. Isso também se repete, isso também é muito frequente, né? A gente tem situações de traumas infantis onde um genitor era presente, mas presente no sentido da imposição e de não enxergar, desse desamparo, né? De não enxergar a criança, e o outro omisso, muito omisso, não é com ele a situação, né? Eu acho que no caso do pai dela, né? O pai dele era omisso e a mãe com aquela mesma imposição, né? A mãe com um certo sadismo, né? Ela expunha ele, então ele viveu a humilhação com a mãe, ele viveu a rejeição com a mãe, ele viveu a injustiça com a mãe, né? E aí eu entendi assim, né? Que ele vai pelo caminho da revolta social para mostrar, né? Que ele não queria repetir aquilo. E da mesma maneira ele repetiu, né? Ele era contra o sistema, né? Todo o sistema ele era contra. Só que esse ser contra ele não veio de uma maturidade, ele estava vindo como uma expressão de uma sombra dele, né? De muito ódio, de muita raiva, de muita revolta mesmo desse sistema. E o que ele faz? Ele repete a situação. Então, ele não queria, ele achava que ele estava fazendo diferente. Quando ele se dá conta, ele está repetindo o que os pais dele fizeram, né? Teve uma fala dele no final, quando ela vai lá conversar com ele tinha ficado muito tempo sem falar, né? E aí ele fala: eu passei a vida toda caçando demônios na natureza e o tempo todo eles estavam dentro de mim. Infelizmente com ele não deu tempo, né? Não deu tempo. Ele em seguida morreu. E então, para mim, né, o álcool serviu para ele, né, como uma fuga desses demônios. Ele não deu conta. Ela deu, ele não deu, né? E aí depois eu fiquei pensando, né, a beleza dessa história no sentido de que bons pais são aqueles que os filhos vão além. Então, eu também entendi ali, né, que bom que ela pôde ir além dos pais, né, o sinal de que alguma coisa boa eles tiveram mesmo para dar de sustentação ali para ela, né. Aparentemente foi muito caótico, muito terrível, mas na experiência mais profunda, né, do jeito deles, eles tinham ali alguma sustentação, né, porque os filhos puderam ir além, né, porque daí eles ficaram juntos ali. Mas eu queria dizer então dessa, né, o trauma infantil, a sombra que se forma, depois se a gente não olha a sombra, como é que a gente vai repetindo a história e a possibilidade que a gente tem de olhar para poder ressignificar e todas as nossas relações mudam, né? Você vê no caso dela, né? Ela entendeu que não era com aquele namorado, né? Aquele noivo que ela deveria casar, não era naquela profissão que ela deveria estar. Até a
indumentária dela, né? Me lembrei muito de mim mesma, sabe? Quando eu era psicanalista, era como se eu não fosse eu tinha que me vestir, né? De uma Rosângela que não era. Essa aqui, sim, essa tá muito compatível comigo, mas a gente não percebe, sabe? Ela se vestia de alguém que ela não era, né? E depois na cena final, onde ela tá no apartamento dela, né? Totalmente diferente já, né? Na maneira de vestir, que ela recebe os irmãos. E essa cena foi maravilhosa para mim. Eu chorei nessa cena, aqueles final, onde eles começam a lembrar dos pais, ou principalmente do pai, né? E eles dão risada, eles vão, né, lembrando com muito amor das distorções dele, né? Vocês lembram disso? E eu chorei muito, porque essa também foi a minha experiência, sabe? A minha mãe faleceu há muito pouco tempo, mas a experiência de me reencontrar com ela através de ressignificar todas as minhas dores foi bem antes dela morrer, então foi muito maravilhoso. E eu acho que ali na minha família todo mundo teve essa condição. Então, depois do falecimento dela, que a gente se encontrou, também foi a mesma coisa. Nós começamos a lembrar de situações dela, muitas situações dela, né? Da braveza dela, do jeito dela, muitas vezes, né? Que causava dificuldades pra gente, mas a gente lembrava disso com muito amor, sabe? Muito amor. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que eu nem estava lendo. A cena em que o pai ajuda ela a se olhar o próprio corpo com queimaduras com amor. Sim, só que ali, Flávia, em seguida, você lembra da carinha dela, que ela olhava? E ele começa a falar uma série de coisas que ela não entendia. Eu até anotei aqui. Ele explica para ela, né, que o que ela está aprendendo é viver na fronteira entre a turbulência e a ordem. Esse era o lugar dele, né? Ele estava projetando para ela. Eu achei assim que ele estava tentando trazer para ela um significado, mas ali naquele momento, eu não sei se ela é tanto que ele pergunta para ela, né? Você tá entendendo? Ela falou não, e ele falou, às vezes eu também não entendo. Mas era a tentativa dele de fazer um contato com ela, né? E ele diz assim, isso, né? O que você está aprendendo é viver na fronteira entre a turbulência e a ordem, que é o lugar onde as regras não se aplicam. Ele estava preso nesse lugar, né? Ele não podia viver aqui nem lá. Ele estava preso nesse lugar onde as regras não se aplicam. Mas ele não senti que ele fez o contato com a verdadeira dor dela, sabe? Ali naquele momento, ele não validou a dor dela no sentido de, olha, tá feio mesmo, né? Tá horrível mesmo, isso aqui me dói mesmo, sabe? Eu não... Acho que só na cena final é que ele... na cena final, quando ela tá lá conversando com ele tá na cama e ele fala, né? É um pedido de desculpa sem ser direto, mas ele fala, né? Eu sei o que vocês passaram, eu sei o que vocês viveram, né? E ali sim, olha, fiquei arrepiada agora. Ali sim, eu acho que teve um encontro muito amoroso, porque ele pôde se expressar pela primeira vez no filme. Ele pôde sair daquela posição, né, de arrogância, de sabe tudo e do ponto de vista dele. E ele foi falando, né, onde que ele tinha errado. E aí ela também fala, né? E ela fala, eu tenho orgulho de ter isso de você, né? Que é aquela questão de realmente não seguir muito as regras. Mas eu acho que foi nesse momento que teve. Eu acho que lá pequenininha, ela não sentiu, pelo menos na minha percepção, né? Ela não sentiu o acolhimento. Ela estava machucada nos dois sentidos, físico e emocional. E eles trataram como se fosse uma coisa irrelevante, sabe? Que não, isso aí, né? Não sei o que, você é forte. Nessa história aí desse momento, ele ofereceu uma faca, lembra? Essa faca aqui para você, né? Matar os demônios da floresta e não sei o que e tal. E aí no final que ele fala isso, né?
eu achei que, né, toda a minha vida eu fiquei caçando os demônios na natureza e na verdade eles estavam dentro de mim. Aí ele, né, faz o encontro com ela. Mas enfim, eu acho que eu já falei muito, agora a gente pode então trocar ideias. Eu vou dar uma olhadinha aqui que vocês comentaram, porque eu não estava prestando atenção, tá? Mas vocês podem falar. A Débora falou, né? Histórias de vida que se repetem em cada geração da família, até que esse elo com a repetição seja rompido. Exatamente, Débora. E felizmente, né, hoje em dia a gente já conta, né, com terapias que colaboram muito, né, com esse rompimento desse elo de forma muito amorosa, né? Por exemplo, como a constelação familiar. Bom, deixa eu tomar um pouquinho de água e o que vocês querem perguntar ou trazer ideias que eu não tenha visto ou complementar uma coisa que, né, eu não falei. Bom, deixa eu perguntar para vocês. Deu para entender minha linha de raciocínio? Ficou claro para vocês, né? Essa ideia, né, da gente. A Érica, talvez seja difícil de compreender, mas era o jeito dele amar. Sim. A Débora, tive a impressão que ela conta a história de todos nós, né? A compreensão e compaixão pela própria dor e pela vulnerabilidade do pai. Sim, em algum nível. A Cibele Rô, eu senti no final que apesar dela parecer feliz com a família, ela não optou pelo que queria, pela profissão e pela vida que poderia ter. Será? Como assim ela não optou pelo que ela queria? Eu achei exatamente o contrário, eu achei que realmente ela fez o que ela queria, né? Ela se encontrou com ela mesma, né? Com a essência dela e não com a máscara que ela usou, que formada pelas sombras, né? Porque as sombras é que nos trazem máscaras, sabe? A gente achar que tem que ser desse jeito porque assim é o sucesso, assim é o caminho bem sucedido, assim, né? Eu vou ser admirada, sabe? Isso tudo são máscaras, não é a essência. Então, mas ela foi leal à família já com a cura, né? Eu acho que a cura que eu trouxe a questão da empatia, né? A cura dessas dores traz um significado diferente. Você vê, ela foi leal à família, mas numa casa com energia elétrica, com água, com comida boa, com comida farta, né? Então os irmãos também, eles não estavam, eles ressignificaram aquela experiência, né? Daquele desamparo absoluto. E puderam estar ali juntos, inclusive acolhendo a mãe. Achei muito significativo quando a mãe leva para ela, né, o retrato do pai. Quer dizer, o pai estava ali presente, era a reunião daquela família, com, né, já com essa cura tendo sido feita, com essa ressignificação daquelas experiências anteriores. Achei que ela no início estava presa e triste. Sim, era. Eu vi até, né? Por isso que eu chamei de indumentária. Ela estava vestida de uma máscara de sucesso, de ser bem recebida, de ter dinheiro, de ter uma casa, de ter um noivo lá né, de Wall Street. E na verdade isso é só máscara, né? O real mesmo eu tô respirando livre, eu tô gostando de quem eu sou, eu tô realmente sendo eu mesma, né? E o pai, ele era tão perspicaz que ele falava isso pra ela, né? Ele fala, quando ele foi no apartamento dela, né? Ele viu, ele falou, você não tá feliz nada, por que você não tirou suas coisas de dentro da caixa, né? E ela sempre deixava as coisas dela dentro da mala, dentro da caixa, né? Então tem umas simbologias aí, né, no filme,
que mostra como é que foi esse processo, né? Da ação das sombras, trazendo a máscara e depois como ela foi tirando essa máscara. A Débora, acho que nós projetamos muito de nós em cada momento da história dela, ressoa muito profundamente, com certeza. E no final, livre, em paz consigo e com a própria história, sim. Podemos voltar um pouquinho, Cibele? Deixa eu pegar aqui. Não, vou pegar primeiro o da Joaninha, né, da Érica. Então, é difícil de compreender quando a gente ainda tá na dor, Flor. Depois que a gente resolve essa dor, não é difícil de compreender, é fácil. Porque a dor deixa a gente, né, olhando, né, mais com... eu não quero aceitar isso, né? Muita gente que assistiu o filme antes aqui da live, né, muita gente me mandou, né, a impressão sobre o filme. Então, gente que não conseguiu assistir, que achou o filme pesado demais, gente que não gostou desse final de jeito nenhum, sabe? Porque ainda tem dor, é uma forma das sombras própria se mostrar. Em algum lugar aí tem uma dor que deixa ele assim, poxa, mas eles amaram desse jeito, né? Isso não, né? Então ainda tem, né, algo da infância preso. Aí a gente acha que é difícil de compreender. Quando a gente libera, não fica. Posso dizer com toda clareza, tá? A Cibele achou, né? Voltando aqui para você, Cibele. Ela optou pelo que ela não queria, né? Pela profissão. Então, o que eu quero dizer assim, antes a gente acha, eu tô me colocando no lugar dela, tá? Que a gente quer tal coisa. Eu quero ter algo que é diferente, né? Eu quero uma vida assim, eu quero ter essa profissão assim. Porque na verdade o que ela quis, né? Ela quis ser amada, né? Então, para ser amada, ela se colocou dentro de uma forma, né? Eu tô no meio de gente rica, no meio de celebridades, no meio de famosos, eu sou reconhecida, olha aqui onde eu tô, eu tenho esse noivo, eu tenho essa casa, eu tenho dinheiro, sabe? Mas essa não é a vida que ela quer, não é a vida que ninguém quer. Eu também posso dizer isso com muita clareza, aí a partir da minha experiência, não é a vida que ninguém quer, embora pareça que se queira, sabe? Não é, a vida que as pessoas querem é a liberdade de ser quem elas são. A liberdade é o que todo mundo busca. E eu acho que no final ela foi livre para ser quem ela é. A Cibele disse, né? Achou que o pai estava induzindo ela a se sentir infeliz. Não, o pai ficou desesperado porque, a minha impressão, tá? De uma certa forma, ele estava vendo que ela estava indo por caminho que ele foi. De novo, a dor é a mesma, a forma como ela se apresenta que é diferente, tá? Então, ele ficou desesperado porque ele estava vendo que ela estava repetindo o caminho dele, que é, né, dar com os burros na água, não ser quem ele de fato queria. Ele viu que ela estava usando uma máscara, né? Sueli, vocês aprenderão vivendo, todo o resto é mentira, né? Fala do pai. Então, eu acho que... Vamos falar do castelo, né, de vidro. O pai tentou aprender, mas ele não conseguiu, porque a dor dele não deixou. Ele, de fato, não conseguiu. A sombra ganhou dele, entendeu? Porque o castelo de vidro era exatamente a libertação dele, né? E ele não tirou do papel, ficou só ali, sabe, na tentativa. Eu acho que no finalzinho, quando a filha vai lá e ele tem a conexão, talvez ali ele tenha tido um vislumbre, sabe, dessa liberdade. Mas antes, ele não sai do papel, né? Ele
o castelo de vidro, na verdade, era onde ele estava preso, né? Era onde ele estava preso, que é entre, como é que ele falou lá, que eu li para vocês agora mesmo? A turbulência e a ordem, né? Que é o lugar onde as regras não existem. É onde ele estava encarcerado, né? Ele via, mas ele não conseguia sair dali. Vamos falar um pouquinho da mãe, né? O desamparo daquela mulher e a interpretação da Naomi Watts foi maravilhosa demais, né? Gente, como ela encarnou aquela, né, criança, ela era a própria criança, né, vestida ali em roupas de adulto, a própria criança, o cabelo dela era um cabelo de criança descuidada, né, o desenho dela era um desenho muito infantil, né, e ele foi o marido, né, o Rex, ele foi o único que conseguiu enxergá-la, porque ele também tinha desamparo, né? Então, a gente fala, né, semelhante atrai semelhante, inconsciente conversa com inconsciente. Então, porque ela vivia numa família, ao que a gente entende ali, né, rica, né, materialmente rica, e sequer não era vista, né? E então, quando ele foi até a casa dela conhecer a família, ele viu que ela não era vista, né? As telas, a mãe falava, né, para ela. Aí ele perguntou por que não tem nenhum quadro na parede, né, dela. E aí a mãe fala, porque eu não quero incentivar a falta de talento dela, entendeu? Esse desamparo tão enorme, né? E ela ficou retida nessa fase. A mãe é a própria criança retida, né? Nesse período aí de dor muito intensa, né? E ele não pôde. Eu acho que no final também, de alguma forma, eu acho que ela estava encontrando ali um caminho, né? Porque daí ela vai, encontra os filhos, né? Ela se compõe ali naquela outra organização, outra estrutura ali familiar, né? Fiquei com muita raiva daquela mãe responsável. Era uma criança, Sibeli. Tem adultos que não crescem. Outro dia eu estava aqui em casa falando para minha funcionária, eu comprei um mamão e ele estava meio verde. 2 semanas e esse mamão apodreceu verde. Ele não amadureceu. E eu parti ele assim para dar uma olhada dentro. E ela estava na cozinha e eu falei para ela, olha só o que acontece. Isso aqui acontece com muita gente, né? A pessoa envelhece, mas não amadurece. Entende? Como aquela fruta, como aquele mamão que não dava nem para ser comido, porque ele já estava apodrecendo, só que verde. Então, Sibeli, é isso. Tem muitos, infelizmente, eu posso dizer para vocês, a maioria dos pais, principalmente, né, os da idade ali dos meus, mais para frente, ainda os pais da minha idade, eles tiveram filhos porque tinham que ter, não foi uma escolha. Eu quero ter filho, com a consciência do que é ter um filho. A ideia básica de ter um filho é alguém para que eu me dedique, eu cuide, né? Então, as pessoas não têm essa consciência. Elas vão só até, né? Eu falo que às vezes é tão profundo que nem um pires. É muito raso a escolha. Então, como é que vai... Às vezes o funcionamento é infantil. Aliás, principalmente porque o funcionamento é infantil, que se escolhe sem pensar. Porque uma pessoa madura... ela varia antes de escolher, né? Ela usa uma sofisticação ali que envolve, né, todo esse mecanismo de escolha da gente, do que a gente, né, tá escolhendo e se eu realmente tenho essa condição para aquilo que eu tô escolhendo. Mas não, então são muitos pais crianças escolhendo ter crianças. Aí o que vai acontecer? Essas crianças
não vão ter o suporte necessário, vão repetir a história, vão se casar, vão ter filhos e vão ser crianças para essas crianças. Agora é que a gente tá, né, expandindo mais e as pessoas estão conseguindo ter um pouco, né, de condição de falar, espera, né, será que eu quero ter filhos? E a pressão social já está um pouco mais relaxada para isso, né? Se não é isso, a Flavinha dizendo, né? Repetir os desamparos, né? Então eu tenho certeza que a minha mãe viveu o desamparo que a mãe dela viveu, e aí comigo eu vivi o desamparo e eu tenho certeza que os meus filhos viveram. A diferença é que quando eu saquei isso e eu percebi, eu fui correr atrás, né? Então trabalhei, me dediquei assim enormemente na minha cura para ajudar na cura deles, né? E eu tenho certeza que a gente conseguiu reverter isso e daqui para frente, né? Eles não vão repetir. Mas foi, ó, camelando, sabe? Não foi uma coisa rasa, não. Foi algo profundo. Quando a gente tem a empatia e essa compreensão da vulnerabilidade dos pais, é porque a gente já pode se encontrar com a nossa vulnerabilidade. Não é culpa, tá? Porque pai e mãe parece que já nasce com culpa, né? Eu sou culpado com meu filho, fiz isso com meu filho, ele sofreu aquele trauma porque eu desamparei nisso ou naquilo. Não, essa culpa é coisa de criança também, tá? Não, a verdadeira compreensão é a gente se dar conta da própria vulnerabilidade. Para isso a gente precisa ter um estofo, sabe? Para dar conta daquilo, é sair da culpa e entrar na responsabilidade. A responsabilidade é, bom, eu fiz aquilo porque eu também não tinha a menor condição. E agora? Eu tenho condição? Se eu não tenho, como é que eu preparo essa condição? O que eu faço para ter condição de ser uma mãe de verdade? Né? Para agora, a partir de agora, mesmo que os filhos sejam grandes, o que eu preciso? Quais são os recursos que eu tenho que desenvolver para ser a mãe, né? De fato, para eles, entende? Então, é por aí a questão, né? Todo mundo acha muito... A gente cresceu ouvindo isso, né? Que a maternidade é uma coisa maravilhosa, que a paternidade é maravilhoso. Cara, não é. Não é. Exige da gente recursos sofisticados e que a maioria não tem, mas pode ter, né? Então, o que eu queria deixar aqui é essa ideia, né, de como é que a gente, a partir das experiências infantis, a gente vai fazendo as nossas escolhas na vida adulta, e se a gente tem uma noção de que, né, a causa daquilo que não tá legal, não tá dando certo na vida, não tá fora, tá dentro, a gente vai lá, ressignifica, resolve e volta para fazer novas escolhas, né? A Débora, ser mãe é padecer no paraíso. Pois é, né? Oi, Eli, que delícia te ver aqui. É um desafio sentir que os pais fizeram o melhor que eles podiam nas condições que tinham naquele momento. Sim, esse é o desafio. É por isso que eu falei que não dá para ser raso. A gente tem que mergulhar nas nossas questões, liberar. Na verdade, eu vou falar de um outro jeito, tá? Vamos ver se ajuda um pouco, que é quando a gente se dá conta que as questões que a gente vive na vida adulta agora estão sob a nossa responsabilidade, o que a gente faz? A gente vai se tornar o próprio pai e a própria mãe pra gente, tá? Então, eu começo a cuidar de mim. E como é que eu vou começar a cuidar de mim? Como é que eu queria que a minha mãe cuidasse de mim? Esse é o pulo do gato. Porque a gente, sem essa percepção, a gente se cuida muito mal. A gente se desampara muito. A gente se critica muito. A gente se julga muito. A gente se exige muito. A gente é com a gente sem a condição, né, dessa compreensão. A gente é com a gente pior do que foi o pai e do que foi a mãe. Pare e pensa vocês. Como é que vocês lidam com vocês, né? Vocês são muito mais julgadores, críticos e cruéis consigo mesmo do que qualquer outra pessoa.
Então, a hora que você fala, agora eu tô por minha conta, quem e como você vai cuidar de você? Quem dentro de você vai olhar para você e vai cuidar de você, né? Tem que ser com benevolência, tem que ser com amor. Cadê o amor que você estava cobrando de alguém lá da sua infância? Cadê ele em você para cuidar de você com amor, né? A gente não se cuida como pai, então o pulo do gato tá aí, você trazer para sua consciência como ser a minha mãe, como ser o meu pai, como cuidar de mim, né? Como esse casal que eu gostaria que eu tivesse tido. E aí se escutar, se compreender, não se punir, né? Poder ser benevolente no sentido de, tá difícil aqui, mas vamos acalmar, vamos ver, vamos olhar, vamos pedir ajuda, vamos por aqui. É uma construção isso. E quando a gente constrói esses bons pais dentro da gente, é que a gente pode, né? Deixa eu ver quem tinha falado aqui. A Eli, né? Vencer esse desafio de ser, né? De compreender que os pais fizeram o melhor que eles puderam, tá? Então a gente tem que sair da condição infantil e ocupar o espaço. Virei adulta, eu cuido de mim. Qual é a qualidade desse cuidado, né? Como eu estou me tratando, como estão as minhas escolhas. Agora há pouco eu fiz uns stories falando, né, de que a gente é um enigma e a gente tem que achar o X da nossa questão. Por exemplo, um enigma é isso aí que eu tô falando agora, né? Eu quero fazer uma coisa, mas eu vou lá e faço o oposto dela. Nas relações eu tô falando, tá? Nas relações. Coisa básica, coisa simples, sabe? Você não quer ir, sei lá, num almoço que te convidaram. E você não quer. Mas cadê a você mesmo que vai cuidar de que você não quer e falar, tá tudo bem, você pode não querer. Hoje você não quer e você pode não ir, tá tudo certo. Você não dá conta, você vai lá e vai. Entende? Quem você tá sendo para você? Não é igualzinho a mãe que falava, você vai sim, né? Você não tem querer. Mãe fala, né, pra criança. Você não tem querer não, tem que ir. E você vai, chega lá, tem que cumprimentar, tem que botar esse vestidinho, tem que fazer isso, né? Nunca tinha pensado nisso. Perfeita colocação. Cuidar de mim mesma como eu gostaria que meus pais tivessem cuidado. Isso, Cibele. Sabe? Aí que a gente vai ver. O desafio é esse. Porque eu falo, poxa, né? Por que eu tô fazendo isso comigo? Né? Por que eu tô fazendo isso comigo? Né? Então, esse é, né, o passo inicial aí para gente poder chegar lá no desafio de compreender que os pais fizeram o melhor que eles puderam, começando a ser pai de si mesmo, mãe de si mesmo, aqueles pais que a gente queria ter tido. Tá bom? Que mais? Acho que eu já falei bastante, né? Mas é isso, eu acho que é um tema que é extenso, né? E ele é intenso também, né? Porque a gente tá, né, lidando com dores. E a mensagem final que eu queria deixar é: essas dores, elas pulsam pra gente acolher, pra gente mesma acolher e curar. A gente pode, a gente consegue. Por isso que as sombras, elas tentam, né, bater na porta e sair, que é pra gente poder ser livre, finalmente livre, pra ser quem a gente é. Tá bom? Ciúme intenso provoca grandes reflexões. Quem não acessou, né? Gente, uma das coisas, antes de encerrar, né? Sabe o que eu acessei em mim? Eu também fui cozinhar quando eu era criança e eu queimei. Eu era um pouco mais velha que aquela menina, eu devia ter uns 11 ou 12 anos, sabe? E a minha mãe tinha saído com a minha irmã e pediu para eu adiantar o almoço. E eu fui adiantar esse almoço, eu tava com uma panela que o cabo dela tava bambo
e eu tava fritando, acho que eram batatas que eu tava fritando. E a hora que eu fui tirar o cabo e caiu no meu pé. E a dor foi assim, absurda. E naquele tempo, a minha mãe, ela não suportava muito lidar com essas situações impactantes. E a minha irmã mais velha é que assumia esse posto. Então a minha irmã me pegou, me levou para o hospital. E assim, foi uma cena realmente pavorosa. Eu tive uma queimadura de 3º grau. Durante muito tempo ficou a cicatriz aqui na minha perna. Hoje em dia eu nem lembro mais dela, ela nem tá aqui mais, mas foi curado, sabe? Foi curado. Aquilo para mim era uma coisa muito, muito, muito forte mesmo, né? A Santa Maria Lúcia, é ela mesma que me levou. A cena dela no hospital, o médico raspando a pele que tinha soltado da minha perna, e ela com as mãos nos meus olhos, e eu berrava, e ela que cuidou de mim mesmo, né? Mas é isso, acessou essa dor, só que para mim já não é mais dor, acessou só a lembrança, porque a dor já saiu daí faz tempo, felizmente. Isso, Érica, tão sonhada a liberdade de ser. Eli, também muita saudade dos nossos encontros. Logo, logo a gente vai se ver de novo. Tô preparando uma coisa bem legal pra gente, tá bom? Gente, um beijo grande. Obrigada para vocês que ficaram até aqui, que contribuíram tanto. E é sempre uma alegria, né, poder trazer algo pra gente expandir juntos e, enfim, veicular, né, esse amor, que na verdade é o que nos cura, né? É essa troca tão gostosa que a gente tem, né? Que tá aí cheia de amor, tá bom? Um beijo grande